voltamos do intervalo e agora é hora de música boa no Palavras de Vida. É a vez do quadro especial Viva a Cultura, que hoje apresenta a canção Romanos 5, do cantor Flávio Vitor Júnior. O sofrimento produz paciência, que prova a fidelidade e gera esperança, e a esperança não engana, e a esperança não engana, e a esperança não engana, O sofrimento produz paciência, que prova a fidelidade. Canta a tua história, querido, que gera esperança, e a esperança não engana, e a esperança não engana, e a esperança não engana. Nós cantamos aquilo que nós temos vivido. Eu vou dançar sobre toda dor, vai. Eu vou dançar sobre toda dor. O Senhor deu e o Senhor tomou. E sobre todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou dançar sobre toda dor. O Senhor deu e o Senhor tomou. E sobre todas as coisas, eu vou dançar sobre toda dor. O Senhor deu e o Senhor tomou. E sobre todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou dançar. O Senhor deu e o Senhor tomou. E sobre todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. E a esperança não engana, e a esperança não engana, a esperança não engana. E para encerrar o nosso programa com chave de ouro, como você já sabe, vamos assistir agora a mensagem especial do Arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É domingo, dia do Senhor, dia mundial das missões e da infância missionária. Grande dom de Deus, essa consciência que nós somos chamados a ter, sermos missionários. Todos nós, batizados, somos chamados a ser testemunhas de Jesus Cristo, nosso Senhor. O tema das missões nos tem acompanhado desde o início do mês e nesses dias, através da novena missionária, quando nos fala as pontifícias obras missionárias, nos fala justamente sobre o tema e lema do Dia Mundial das Missões, caríssimos amigos e irmãos. Tem como tema justamente ide da igreja local aos confins do mundo. Ide da igreja local aos confins do mundo, essa universalidade da igreja. E o lema, corações ardentes, pés a caminho, é o mesmo texto que o Papa escolheu para fazer sua mensagem para esse final de semana. Portanto, a mensagem do Papa para o Dia Mundial das Missões para o mundo inteiro é justamente o lema também do nosso ano vocacional. Corações ardentes, pés a caminho. Nesse final de semana, nós temos a coleta pelas missões, em que nós somos chamados a sermos bastante generosos para que não falte o necessário para enviarmos as missões católicas no mundo inteiro, para construir igrejas, escolas, ambulatórios, ajudarmos os missionários nas suas casas, enfim.
essa consciência de que quem é missionário somos todos nós, embora não possamos ir todos das missões adigentes, as que são longe de nós, então tem aqueles que vão e nós ajudamos para que não falte o necessário para a missão evangelizadora dos nossos irmãos e irmãs missionários. Portanto, que nesse Dia Mundial das Missões, nós temos consciência da igreja missionária que nós somos chamados a ser. Somos todos chamados a viver a vida missionária na nossa paróquia, em nossa diocese, no nosso Brasil. Mas, além disso, temos os missionários adigentes que estão espalhados pelo mundo afora e que nós, com nossa coleta pelas missões e pela infância missionária, que hoje nós celebramos, nos ajude a cada vez mais a poder partilhar com eles. Também nesse mês de outubro, meus irmãos e irmãs, no final de semana, um desses finais de semana, a escolha normalmente é o último domingo, mas depende um pouco de cada diocese, devido sempre aos outubro tem eleições e muda sempre a data. Nós temos o Dia Nacional da Juventude, aqui no Rio de Janeiro, fazemos no sábado, antes do penúltimo domingo de outubro, e tem, nesse ano, como tema, Fraternidade e Fome, né, que é justamente o tema um pouquinho que está sempre em voga, e como lema, e todos ficaram saciados. Ou seja, a nossa preocupação de podermos partilhar com aqueles que têm necessidade e que podem ficar saciados com a partilha dos cristãos. Além disso, meus irmãos e irmãs, Dia Nacional da Juventude, também Dia Mundial das Missões, nós estamos concluindo hoje, nesse final de semana, em Roma, o Sínodo dos Bispos sobre a sinodalidade da Igreja. Essa é a primeira etapa. Temos uma outra etapa, a segunda etapa, no ano que vem, 2024, em outubro, desse mesmo tema, né, sobre a sinodalidade da Igreja. E, claro, algumas conclusões, algumas ideias que emergiram dessa sessão sinodal chegarão até nós também, depois um pouco das várias conclusões, se é que eu vou chamar assim, né, desse Sínodo dos Bispos sobre a sinodalidade na Igreja. Grandes dons, grandes graças temos recebido, meus irmãos e irmãs, que nós possamos agradecer ao Senhor. E aqueles que deixaram suas casas, suas dioceses, suas paróquias, para estar esse mês todo de outubro em Roma, para partilhar, para refletir sobre a Igreja Sinodal. Eis aí justamente todo esse trabalho que é realizado e que nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que sempre é um dom do Senhor. Que nós possamos, caríssimos irmãos e irmãs, cada vez mais tomarmos consciência dessa nossa missão e também da nossa responsabilidade ou corresponsabilidade com essa missão que todos nós temos. Dia Mundial das Missões, tempo do DNJ e encerramento do Sínodo dos Bispos sobre a sinodalidade da Igreja. A palavra de Deus desse domingo, 29º, domingo tempo comum, meus irmãos e irmãs, nos fala sobre algo muito importante, né? Sobre a nossa opção pelo Senhor. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vivemos uma sociedade em que nós temos responsabilidades sociais, que seja com o bem comum da cidade, do país, do Estado, e cada um de nós deve ser responsável por isso, mas temos também uma responsabilidade diante de Deus. Dai a Deus o que é de Deus. Essa palavra, meus irmãos e irmãs, nos remete às várias situações que nós passamos na vida. Nós temos responsabilidades sociais, fazemos parte de uma sociedade, fazemos parte de pessoas que têm, usufruem certos bens da própria região e cabe a nós justamente proporcionarmos com responsabilidade a nossa contribuição das taxas, dos impostos, que fazem parte justamente da nossa convivência social. E o cristão é aquele que, sabendo que é essencial da sua vida chamar as pessoas ao reino, a uma vida nova, no entanto, vive na sociedade como alguém que vai transmitindo, vai vendo a sua responsabilidade social com relação às pessoas que vivem ao redor. Ou seja, o cristão é responsável pelas várias situações sociais e procura fazer a sua parte, seja com assistência, seja com promoção social, seja com a transformação social. Mas não tem como, os cristãos estão presentes na sociedade e são chamados a cada vez mais dar testemunho disso tudo, né? De como realmente nós somos chamados a viver. Porque essa é a palavra do Senhor desse domingo, 29º. Os fariseus fizeram um plano
para apanhar Jesus em alguma palavra, tentar condenar Jesus por alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. E aí vai, dize-nos, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: hipócritas, por que me preparaste uma armadilha? Para eu cair numa armadilha, né? E aí, deixe-me ver a moeda do imposto. Mostrar então a moeda e disse: de quem é a figura e a inscrição desta moeda? De César, responderam. Então Jesus disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pode parecer algo bastante simples, meus irmãos e irmãs, o fato de ter respondido dessa forma. A moeda tinha realmente a efígie de César. Mas é muito mais do que isso, ultrapassa o tempo. Ou seja, a nossa responsabilidade social na cidade, no estado, no país, deve ser tal que nós nos responsabilizamos também com nossos deveres de cidadãos. O cristão é um bom cidadão que sabe também da sua responsabilidade e sabe das necessidades do lugar onde ele está. E sabe que muitas situações vão ser resolvidas à medida que há justamente essa partilha e de taxas, de impostos e tudo mais, né? Portanto, dai a César o que é de César. É a nossa responsabilidade. O fato de pregarmos o Evangelho do Reino, que é toda a eternidade, não nos isenta de trabalharmos e lutarmos e termos a nossa responsabilidade aqui, no bem comum. Dai a César o que é de César. E o importante, meus irmãos, nisso tudo é que nós também possamos dar a Deus o que é de Deus. Ou seja, de não faltarmos com essa nossa corresponsabilidade da vida eterna, de buscar o reino do Senhor cada vez melhor. Portanto, a palavra de Deus do Evangelho coloca muito claro isso, né? Por que me preparais uma armadilha, disse Jesus para eles, né? E, ao mesmo tempo, respondeu com palavra de sabedoria, que norteia a nossa vida, ou seja, a nossa responsabilidade social, de cidadãos, e, ao mesmo tempo, a nossa missão enquanto cristãos, de buscar ao Senhor e anunciar Jesus Cristo ao mundo de hoje e de sempre. A leitura primeira, meus irmãos e irmãs, desse 29º domingo do tempo comum, é que o Senhor diz a Ciro e seu ungido: tomei-o pela mão para submeter os povos ao seu domínio, dobrar o orgulho dos reis, abrir todas as portas à sua marcha, e para não deixar trancar os portões. Por causa do meu servo Jacó, reservei-te e não me reconheceste. Eu sou o Senhor, não existe outro. Fora de mim não há Deus. Né? Ou seja, reclamam justamente que não reconheceram o Senhor, aqui na leitura do profeta Isaías. Né? Ou seja, tanta coisa que eu fiz não me reconhecem como o Senhor. Armei-te guerreiro, para que todos saibam do Oriente ao Ocidente, que fora de mim não existe outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Essa consciência, meus irmãos e irmãs, que nós temos um único Senhor e não há outro Deus, não há outra solução para nossas questões, a não ser buscar o Senhor. Né? E é dessa forma que nós somos chamados a viver cada vez mais, nos buscando e deixando que o Senhor habite a nossa vida, ao nosso redor, ao nosso coração, para que nós possamos cada vez mais, né, como diz aqui a palavra de Deus, viver para Deus. Porém, sem perder a nossa responsabilidade também com a sociedade e com o ambiente de cidadãos onde nós estamos inseridos. O cristão, justamente, é um bom cidadão porque sabe da sua responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, um cidadão que também tem consciência da necessidade de ser mais justo, mais humano e mais fraterno. Eis aí, meus irmãos e irmãs, toda uma situação em que nós somos chamados a tomar consciência e a cada vez melhor viver a nossa vida cristã com essa consciência e sermos aqueles que dão a sua resposta ao mundo de hoje, à sociedade, ao país, com a sua partilha, mas ao mesmo tempo não esquece da busca do Senhor. Muitos esquecem justamente de dar a Deus o que é de Deus, a sua vida, ao mesmo tempo o seu dízimo também, enfim, e buscar cada vez mais corresponder ao chamado do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, nós somos também cidadãos de um país, de uma sociedade, em que também nós somos chamados a dar respostas
daquilo que nós temos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós caminhamos. A segunda leitura desse domingo é a primeira carta aos Tessalonicenses. Primeiro, logo no comecinho, nós começamos a ler agora essa carta de Paulo aos cristãos de Tessalônica, né? Ou seja, damos graças a Deus por todos vós, lembrando-nos sempre de nossas orações. Recordamos e sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza de vossa esperança em Cristo Jesus, Senhor nosso. Sabemos que sois do número de escolhidos, porque, e ao mesmo tempo, o nosso Evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante a força que é o Espírito Santo. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós vemos aquilo que fala Isaías, justamente, né? Tomei-o pela mão para meter os povos a meu domínio, dobrar o orgulho dos reis, abrir as portas da sua marcha para não deixar arrancar os portões, né? Ou seja, armei como guerreiro, sem me reconheceres, etc. Ou seja, o Senhor nos dá todos os dons para podermos viver cada vez melhor e anunciar como Paulo aqui aos cristãos de Tessalônica, sois do número de escolhidos. Ou seja, nós damos graças a vós porque justamente aparece o vosso esforço, a vossa vida, né, e a beleza da vossa esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ao mesmo tempo, aquilo que diz o Evangelho de Mateus, ou seja, que diante da armadilha que era de Jesus, ele deixou bem claro a sua tranquilidade em cuidar daquelas coisas de Deus e não se furtar de resolver as questões de cá, da sociedade onde nós estamos inseridos. Palavra de Deus para nós, meus irmãos e irmãs, nesse dia de hoje, Dia Mundial das Missões, que nos fala dessa nossa responsabilidade social, que além da ajuda, da partilha, das preocupações, temos também essas várias situações que fazem parte daquilo que nós somos chamados enquanto cidadãos a cumprir, mas ao mesmo tempo, dar a Deus o que é de Deus, buscar cada vez mais a face do Senhor, daquele que habita no meio de nós, daquele que está no meio de nós e a nossa vida, e que nós somos chamados cada vez mais a testemunhar com a sua presença, que Deus somente é vida em nossa vida, e que nós o anunciamos e proclamamos como Salvador e Redentor, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, participe da missa de final de semana, ajude com bastante generosidade as missões e tenha um bom domingo. Escute com atenção a palavra do Senhor e Deus os abençoe e guarde. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pelas palavras mais uma vez, Dom Orani, e muito obrigado também a todos vocês que nos acompanharam até aqui. O nosso programa fica por aqui. Eu desejo a você uma ótima semana. Até semana que vem. Tchau, tchau!